Êxodo capítulo 13. Vai ser fácil de encontrar, porque o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vamos lá, Êxodo capítulo 13 e o versículo 21. Êxodo capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome nessa noite. Fala, meu Pai, ao nosso coração, porque confiamos apenas em Ti, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Ele sai do Egito em caminho da terra prometida, mas eles vão passar pelo deserto. Todo mundo, irmãos, vai ter que passar pelo deserto. O deserto tem as suas vantagens. Nós aprendemos no momento difícil. O problema do deserto, antes de voltarmos para cá, é que você não pode se acostumar. O deserto não é lugar para ninguém, é só um momento passageiro. Eu não posso fazer a minha casa no deserto. Não, Deus não chamou ninguém para deserto. Deus chamou você para a terra prometida. Agora, passar pelo deserto, até Jesus passou. Então você pode passar, entenda, passar, não morar em deserto. Mas eles teriam que passar pelo deserto. E naquele caminho, para que Deus mostrasse para eles que Ele estava com eles, e mesmo que eu esteja no deserto, se Deus estiver comigo, Ele vai me dar forças para enfrentar o deserto. É isso que Ele vai fazer. Então Deus queria em primeiro lugar mostrar para eles que Ele estava junto com eles naquela caminhada. E como Ele mostrou? Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Olhe para mim aqui. De dia, por quê? O sol do deserto, amados, é pior do que o do Ceará. Então, para que eles não morressem sufocados, aquela nuvem trazia sombra para eles. Então, de dia, para que eles não parassem de caminhar, havia aquela sombra. Então, você caminhar na sombra fica mais fácil. Aquela coluna de nuvem significa o quê? O alívio. Pastor, eu preciso de uma sombra, eu preciso de um refrigério, eu preciso de uma esperança. Não desmarque aqui, procure aí o livro de Salmos. Nesse ponto aqui, é o que nós vamos aprender nessa noite. Essa nuvem aqui é o Espírito Santo, que vai estar conosco de dia, para nos trazer essa sombra. Salmos 23, e o versículo 3, ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então refrigera a alma, traz um momento de paz. Muitos problemas que nós vamos resolver, nós temos que ter paz para sabermos discernir as coisas. Termos paz para resolvermos os problemas do dia a dia. Então, aquela nuvem significava a presença de Deus. Vamos voltar, Êxodo 13, por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Aí no versículo 21. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, para que você não pare. Então, se de dia
era um sol muito forte, e à noite era um frio de matar. Então, o que é que acontecia? Tinha uma bola de fogo, irmãos. Ao mesmo tempo que aquecia eles, também iluminava pelo caminho. Quem nos ilumina é o Senhor, para que a gente não ande nas trevas. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus. Então, essa coluna de fogo também simboliza, amados, o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 3 e o versículo 11. Quem encontrou? E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então era esse mesmo fogo, irmãos, naquela madrugada. Aquele fogo aquecia eles e também iluminava o caminho, para que eles não precisassem parar. Então, da mesma forma que havia aquela nuvem de dia para trazer sombra naquele sol tão forte, essa coluna de fogo à noite era para aquecê-los. Então Deus, ele faz isso conosco. Vai ter momentos que Deus, ele vai nos trazer o refrigério, mas também Deus vai nos aquecer em momentos difíceis. Vamos voltar? Agora, isso aqui é que é interessante, irmãos. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 22. Versículo 22, encontraram aí? Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que é que significa isso aqui? Que a presença de Deus era constante, nunca. Então fale para essa pessoa aí, nunca Deus vai abandonar você. Pode acontecer o que for, nada vai nos separar do amor de Deus. Vamos ver aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 38. Nós vamos ler dois versículos, versículos 38 e 39. Aí você vai grifar aí na tua Bíblia, tá bom? Grife aí para não esquecer. Pode acontecer o que for, Deus, ele não vai abandonar você. Porque eu estou certo. Quem que está certo aqui? Quem que crê assim? Diga assim, eu estou certo. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toma posse. Eu vou ler de novo o versículo 39, aí você vai dizer amém. Vamos lá. Nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, nada vai nos separar. O que a Bíblia diz, que nem de dia e nem de noite, e nunca Deus abandonou o seu povo. E como nós falamos naquele domingo, aquele primeiro domingo que nós falamos aqui do profeta Isaías no capítulo 40. Se ele nunca abandonou você, por que vai abandonar agora? Se ele sempre ajudou você, pense aí, e por que não vai ajudar agora? Deus, ele não muda, quem muda somos nós. O que vai fazer muitas vezes pensarmos em que Deus vai nos abandonar ou nos esquecer, o que vai fazer isso é a nossa falta de fé. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Eu tenho certeza, eu estou certo, eu tenho fé que nada vai nos separar do amor de Deus, nada, amados, nem a morte nem a vida. Evangelho de João agora. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que vai estar conosco. Ele habita em nós. Diga amém. Evangelho de João, capítulo 14,
e o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Então, essa nuvem que trazia sombra de dia e trazia essa coluna de fogo à noite, é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Vai estar sempre conosco. Olha o que diz aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Quem encontrou? Está assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até o final de 2025. É não? Está repreendido, hein, pastor? De novo aqui, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, irmãos. Então o Espírito Santo vai sempre estar comigo. Pastor, eu vou estar lavando roupa, ele vai estar com você? Pastor, eu vou estar fazendo o almoço, ele vai estar com você. Eu vou estar no trabalho, ele vai estar com você. Em qualquer momento, amados, em qualquer momento o Espírito Santo vai estar ali com você, para orientar você, para trazer alegria ao teu coração, para tirar aquele momento de depressão. É Ele que faz isso, irmãos, que nos fortalece até para você estar hoje aqui na igreja. Quem trouxe você hoje aqui foi o Espírito Santo. É, pastor, porque se fosse por mim mesmo. Volte um livro aí no Evangelho de Lucas. O Espírito Santo, amados, é o poder de Deus. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o versículo 19. Quem encontrou? E eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lembra do apóstolo Paulo? Estava sendo levado para Roma e teve um naufrágio, um fenômeno chamado Euraquilão. E o navio onde ele estava foi destruído. Eles acharam uma saída e ficaram em um lugar. Os nativos, as pessoas que moravam ali, receberam aquelas pessoas para ajudá-las. E eles fazem uma grande fogueira para trazer calor para eles, como aquela coluna de fogo. Então cada um vai buscar os gravetos para trazer a fogueira. O apóstolo Paulo da mesma forma. E quando ele vai pegar um graveto, sai, amados, uma víbora, uma serpente, que com a picada dela a pessoa morria. E aquela serpente pegou nele. Ele teve que puxar ela. E todas as pessoas viram o que aconteceu. Então os nativos pensaram assim: olha, esse aqui é criminoso mesmo, porque ele escapou de um naufrágio, mas mesmo assim vai morrer. E eles começaram a esperar. Daqui a 10 minutos ele vai começar a espumar. Aí o apóstolo Paulo, conversando naturalmente, deu 10 minutos, deu 20, deu 1 hora, e ele não morreu. Aquela serpente não teve poder para tirar a vida do apóstolo Paulo. É óbvio que não quer dizer que eu vou brincar com serpentes, não quer dizer isso, irmãos. Mas em alguns lugares que Deus ele nos mandar aí, o Senhor vai nos dar o livramento. De serpente, de escorpiões, de pessoas do mal. Isso aqui também simboliza isso. De pessoas que querem o teu mal. Aí o Senhor ele vai te dar um livramento. Então esse é o poder do Espírito Santo de Deus, que vai estar conosco hoje, mas amanhã não. É assim? Não, todo dia. Todo dia ele vai estar conosco. Como aquela nuvem. Aquelas pessoas que caminhavam eram senhoras de idade, senhores também, eram crianças, e eles não paravam de andar, irmãos. As sandálias deles não estragavam, a roupa deles não estragava. Então eles viram claramente que era Deus. Mas eu pergunto, não é da mesma forma com a nossa vida? A gente vê claramente Deus
do nosso lado? Pastor, foi Deus. Foi o Senhor que me protegeu, foi o Senhor que abriu essa porta, foi o Senhor que me curou. É óbvio, amados, é Deus que faz. Vamos voltar. Ainda no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13 e o versículo 21. Esse ponto também aqui é muito importante. Eu quero que você pense nisso. Se você quiser grifar só esse iniciozinho aqui, grife. Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles. Quem é que ia com eles? Ah, pastor, era o Moisés, era o Arão. Quem ia com eles era o Senhor. É óbvio que havia o Moisés, havia o Arão, a Miriam, mas quem estava, amados, à frente deles era o Senhor, como também na nossa vida, nessa caminhada. Amado, nós também estamos numa caminhada. Deus também tem uma terra prometida para cada um de nós. Agora, para chegarmos até lá, o Senhor vai ter que estar conosco. Não podemos, amados, ficar um dia só sem Deus. Você já imaginou se você ficasse sem Deus só um dia? Não, pastor, não quero nem imaginar. Eu também não. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, isso aqui faz mais de 20 anos, eu nunca quis ficar longe de Deus. Deve ser uma sensação péssima. Não queira, amados. Deus, Ele quer estar com você? Quer. Mas, amados, eu também tenho que querer. O Espírito Santo vai estar sempre conosco, mas eu também tenho que querer a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Como eu faço isso? Através de obedecer a palavra, buscar o Espírito Santo, ouvir um louvor em casa. Então é isso que vai fazer com que o Espírito Santo esteja conosco. Você vai atrair o Espírito Santo de Deus. Aí você vai sentir a presença dele na tua vida. Vamos finalizar aqui no livro de Provérbios. Eu li esse texto à tarde. Isso aqui é importante. Provérbios 14 e o versículo 12. Eu quero que você medite nesse versículo durante essa semana. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nós até pensamos, pastor, vai dar certo, mas se não for, amados, o caminho de Deus, se você não estiver em obediência a Deus, se não for o Espírito Santo que está iluminando o teu caminho, é um caminho de morte. É um caminho que, ao invés de trazer a bênção de Deus para você, vai trazer o quê? A maldição. Então eles teriam que seguir aquela nuvem até a terra prometida. E se alguém não quisesse obedecer, perderia a sua própria vida. Acredito que muitos ali, Moisés, mas olha, vamos ter que fazer isso. Vamos ter que sim, vamos ter que seguir a nuvem, tanto de dia como também à noite. E essa nuvem, amados, simboliza o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte o Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Bem forte, bem forte. Amém.